eu tenho que ter uma rápida e forte capacidade de me readaptar. Nesse momento, né, eu não estou trabalhando pensando no que pode surgir lá na frente que mate o meu negócio. Mas você tem que ficar monitorando elas e quando você perceber isso aqui está dando certo, tu tem que ter de maneira rápida como mudar o rumo do teu grande transatlântico. Nós ainda somos lembrados pela grande massa, pelo carnaval, pelo futebol e outras coisas que... Cerveja e festa. Mas existe uma parcela ali que entende que a gente entrega muita coisa, né? A gente só não entrega mais porque a gente perde muito valor para fora. Nós temos 5 Copas do Mundo, né? Mas a gente não tem um Nobel, nenhum prêmio Nobel. Gente, sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo. E hoje recebemos já de casa Ivo Bayer. Não, meu sobrenome é difícil mesmo, fica tranquilo. Na verdade, todos, né? Porque na região aqui que eu gravo, eu falei, eu tinha que fazer um curso de alemão e um de italiano para conseguir falar os sobrenomes tem aqui. É verdade. CEO fundador da GeoVendas, acho que todas as indústrias que nos ouvem já conhecem. Para nós, é o melhor, mas sabemos que também é a maior força de vendas do Brasil. É uma empresa com 17 anos de história, desenvolvendo soluções de vendas B2B. Essa é uma complexidade que a gente sempre encontra do pessoal entender que não é uma pipeline. Que todo mundo confunde, né? Então tu vende. Então quer dizer que tu tem uma pipeline ali de venda falando, gente, é uma força de vendas, gente. É um mundinho... É um ecossistema. É diferente, cara. É diferente, é um mundinho e é um mundão. Não, é um mundão. Né? Não, perfeito. Não, perfeito. São as duas coisas, assim, né? A gente costuma dizer que é um ecossistema integrado, né? A gente tenta trazer a força de vendas propriamente dito para operacionalizar, representante, inside sales, mas a gente traz também ferramentas para você colocar o cliente no centro, para você ter aquele cuidado com o cliente, para você estar no digital, para você ter dados analíticos. Então, realmente, é um ecossistema. A gente costuma dizer que é um ecossistema. E não olhamos só para sistema, né, Eduardo? O fato de nós não olharmos só para sistema é que nós estamos aqui, parceiros da APA, amigos de longa data, aí, porque a gente entende que tem mais coisa nessa jogada aí, né? Tem muito mais do que a entrega de um simples software, né? Sim, com certeza. Seja muito bem-vindo, Ivo. Obrigado. Novamente. Sabe que tu participou de um dos primeiros. Ah, é? De um dos primeiros gravados nesse estúdio. Que legal. E hoje estamos aqui de volta. Novamente, né? Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, seja nas imersões, que por sinal cada vez com mais sucesso, né? Sim. Adorei isso, acompanho vocês nas redes sociais aí, cada vez mais sucesso. E eu adoro compartilhar conhecimento, adoro compartilhar experiências e fiquei lisonjeado com o convite, com certeza eu não podia negar. Vai ser um prazer esse bate-papo. Vamos nessa. Eu tentei pular um pouco a ideia até da história, porque a gente contou a história outra vez, eu queria entrar mais em funcionalidade, em coisas um pouco mais práticas. Mas antes de entrar também nesses assuntos, tu tinha comentado alguma coisa sobre São Francisco, que tu tinha ido... Boston, sim. Que tu foi para lá, como que foi essa tua experiência lá com inovação? Porque querendo ou não, tu é de uma empresa de tecnologia, só que eu vejo que de uma empresa de tecnologia que nasceu antes desses booms que aconteceram. Sim. Eu diria que no boom do digital, ali no momento da pandemia, nós tínhamos um patinho feio que virou o produto referência, que era o nosso B2B, né? A gente tinha uma plataforma B2B e já ouvi de algumas pessoas, né? Vocês tinham o produto certo no momento certo, né? Então, mas nós nascemos realmente antes disso aí, a gente meu Deus, eu me perco no tempo, mas é de 2007, né? 2007 que a gente começa como serviço, mas é uma história que a gente já contou, né? Mas falando da experiência de Boston, né, Dudu, eu fui para lá a convite de um parceiro nosso, nós somos clientes clouds da IBM, né? E o pessoal do cloud da IBM nos convidou para ir lá no evento chamado IBM Think.
É um encontro anual da IBM com todos os parceiros do mundo, né? Onde a IBM ela apresenta as suas tendências, as suas inovações, né? O que ela pensa para o futuro dela, né? E eu vi uma série de coisas, né? Acho que a gente podia, eu poderia comentar uma série de coisas. Até vai ser legal esse podcast porque ele vai ser bem aleatório assim, né? Mas algumas coisas que eu vi e me chamaram a atenção, né? Vai parecer até ridículo o que eu vou falar agora, mas como eu sou um cara que fiz curso de datilografia, eu sou muito antigão, na minha cabeça IBM sempre foi só máquina, entendeu? Eu tinha na minha cabeça, máquina, IBM, pô, era máquina. E hoje é muito pelo contrário, ela tem uma grande divisão e uma grande entrega de software, de soluções. E, inclusive, uma informação que eu tinha lá, eu não sabia, estou aqui fazendo propaganda para a IBM, depois vocês mandem. Por favor, tem um espaço aqui, vocês botar uma placa logo aqui. Aí, né? Mas eu não sei se você sabia isso, mas ela é a empresa com o maior número de patentes registrada nos Estados Unidos. Ela não está entre as maiores, digamos assim, de techs do mundo, né? Se a gente pegar a escala, sei lá, das top 10, não consigo confirmar agora se ela está ou não, mas não é uma dessas que sempre aparece, Google, Meta, Microsoft, Oracle, etc e tal, mas ela é uma das que mais tem patentes, né? Mas o que eu vi lá de interessante, eu traria 3 coisas. Primeiro, o discurso do CEO, né? O CEO da IBM é um cara ímpar, né? Ele teve, na semana anterior ao encontro da IBM, ele teve no SXSW, também palestrando, então ele é um cara realmente muito para frente. A palestra dele foi incrível, inspiradora. E a IBM hoje ela está olhando para dois grandes focos, né? Um é a governança na inteligência artificial. Então, entende-se que a AI já existe, já está por aí, mas a gente precisa da camada de governança agora, né? Como é que eu vou garantir que os meus dados estejam seguros, que não estejam fora? Então, daí se falou muito da inteligência artificial híbrida, né? Falou-se muito também da massa de dados que ainda não foi proporcionada para ser treinada nas IAs, que corresponde a quase 95% da massa de dados do mundo ainda não foi usado para treinar IAs, porque são dados corporativos, dados seguros, né? Ditos seguros. Então ele falou muito dessa construção híbrida da inteligência artificial, que é você ter, por exemplo, dados do mercado, dados de fora, com dados da sua empresa, tudo isso num ambiente devidamente orquestrado, né? Devidamente colocado em camadas de segurança, quem acessa o que ou não, né? Governança, né? Veio com a governança, era uma linha, e a outra linha era a computação quântica. Então, e eu sou sincero em te dizer que AI eu já tinha ouvido falar, então a gente entende, mas não foi aquilo que surpreendeu. Mas quando eu vi, né, os exemplos de computação quântica e a computação quântica funcionando na prática, né, no hospital, no centro hospitalar de Seattle, existe hoje um computador quântico da IBM funcionando na prática. Ele está rodando, né? Então existe a computação quântica rodando. Isso é uma coisa que me surpreendeu. E daí lá, eu tive a oportunidade de ver o conceito de computador quântico da IBM, né? Um computador quântico deles, lógico que não estava ligado, né? Ele estava desligado. E tive a oportunidade de conversar com os engenheiros que estavam ali apresentando o produto, né, cara? E daí na minha cabeça, assim, né? Dentro de toda a minha ignorância, eu perguntei para eles, cara, será que um dia a gente vai ter assim um note quântico na nossa mesa aqui e vai ligar? Qual é o sistema operacional disso aí? Isso boota com Windows, né? Isso sobe com Windows e tal? E daí eu conversando com eles, e eles colocando que, na verdade hoje o termo é computação quântica, não computador quântico, né? Então o que ocorre, né? Como é que nesse momento eles imaginam que isso vai ser usado? Você vai usar isso como se isso estivesse na nuvem quando você precisasse de uma grande capacidade de processamento, entende? Não que nesse momento a gente vai trocar aqui o nosso PC e o nosso PC vai passar dessa nossa arquitetura aqui Intel, né, ou similar, para uma arquitetura quântica, mas de repente quando você estiver processando algo aqui no teu computador, você vai mandar para um cluster de computação quântica, né, um data center de computação quântica, ele vai processar aquilo e vai te devolver. Então, hoje, eu fiz uma analogia com o engenheiro lá, eu brinquei para ele, cara, então poderíamos dizer que
Hoje, na computação quântica, nós estamos como estávamos no Assembler, no começo da computação. Eu não sei se você lembra do Assembler. Não. Assembler era a linguagem de máquina. Quando você programava em linguagem de máquina, né? Não eram linguagens de programação por leitura humana. Você usava posição de memória, push tal posição da memória para tal camada do disco rígido, ADD, put, eram comandos de máquina mesmo, né? E daí ele riu e brincou comigo e disse, de certa forma dá pra gente dizer que é isso. Então, assim, nós estamos no comecinho, mas é um comecinho que já está rodando. E para fechar essa parte, né, se me permite, até para não me prolongar muito, porque daria para fazer o podcast sobre isso. Perfeito. Mas pelo que entendi, o que tu quis dizer é que isso aqui não vai influenciar, porque vai ter um local em específico traduzindo... Na cabeça deles, a ideia é essa, que a gente vai usar aquilo como a gente usa hoje, por exemplo, um Google Drive. Daqui a pouco a gente vai ter uma computação quântica. Daí eu vou mandar processar algo aqui, vai para lá... O hardware não está em jogo. O que está em jogo é o que movimenta isso aqui. Não, eu não sei se eu entendi muito bem. Não bem nesse sentido. O que eu quis dizer é que a gente não vai ter um hardware aqui, talvez quântico na nossa mesa, abrindo como um notebook, sim, não a um curto prazo, né? Sim. Mas você vai poder pegar o teu notebook e quando tu, por exemplo, for abrir um CorelDRAW, sim, em vez de você usar o processamento do teu node, você vai usar o processamento quântico. Entendi. Eles chegaram até a imaginar que talvez o Quantum Computing seja um dispositivo que você conecta aqui. Liga, sei lá, para uma Quantum Port. Né? Um pendrive que vai... São coisas assim que eles estão imaginando. Né? Mas nesse momento de prático e funcional, a gente tem o centro lá de Seattle, Centro Médico de Seattle, usando realmente um computador quântico da IBM. E teve uma frase do CEO, para fechar essa história, que ele falou na palestra de abertura dele, que ele disse o seguinte, a inteligência artificial, ela nos ensina com o passado, né? Porque ela foi treinada com uma massa de dados, então ela nos ensina com o passado. É isso que ela faz hoje, ela aprende com o histórico e passa a nos ensinar, e por combinações algorítmicas ali, de vez em quando ela cria alguma coisa que pode ser até alucinante ou errado, né? E ele disse o seguinte, a computação quântica, ela vai nos predizer o futuro. Por quê? Em teoria, os algoritmos de predição que nós temos hoje, que já são altamente complexos, eles vão ser obsoletos para a tamanha capacidade computacional da computação quântica. Eu não sei se você conseguiu entender, né? Ou seja, a gente vai poder evoluir tanto os algoritmos de predição que a gente vai ter predição muito mais assertivas, né? Velocidade e entrega muito mais rápido. Coisas que levariam 1 ano para rodar na computação tradicional vão levar 10 minutos para rodar na computação quântica. Então isso abre um leque de possibilidades. Então vem aquela história, né? A AI nos ensina aprendendo com o passado e a computação quântica ela vai nos predizer o futuro, vai nos ajudar a prever tendências de uma forma melhor. E aí entra a questão de que estamos falando muito de segurança, né? Uhum. Porque as estruturas que existem hoje não vão conseguir parar, na minha linguagem leiga, alguém que está com um computador quântico. Tem alguma questão de discussão de segurança? Sim, porque como você vai ter altas capacidades computacionais, você pode desenvolver mais facilmente quebras de criptografia ou etc e tal. Então, falando até da criptomoeda, se eu não me engano, eu vi alguma matéria correlacionada que ela perderia valor. Tem criptomoeda, tem tudo que é a base de hash, né? Que hoje existe uma dificuldade maior para você quebrar. Com a computação quântica. Em teoria isso diminui, né? E até em alguns casos comprovados. Mas confesso para ti que isso eu não explorei com o pessoal lá, tá? Até foi um bom insight, o pessoal da IBM vai me convidar de novo ano que vem. Vou explorar isso aí para poder trazer a resposta para os nossos amigos. Eu vi algum comentário de alguém falando que criptomoeda ia perder valor por conta da computação quântica. Que ela pode quebrar a chave, né? Exatamente. Sim, tem senhas e tudo mais. Né? Enfim, inúmeras tudo coisas. que o ser humano cria, né? Pode ser usada... E tem um terceiro fator ali que tu comentou. Tu comentou 2.
Sim, esses são dois fatores tecnológicos, né? Falando de computação quântica, falando de AI. E o terceiro ele é mais no contexto social, vamos dizer assim. Eu não sei se você curte Fórmula 1 ou não, mas a IBM é patrocinadora da Ferrari, né? E por conta disso, a Ferrari participou de alguns keynotes lá, né? Inclusive tinha um stand lá com o pessoal da Ferrari explicando algumas coisas, uma parte bem bacana que eles exploraram. E daí teve um momento, né, que nós estávamos conversando ali, participando de um keynote, e o presidente, o chefe de equipe lá da Ferrari que estava presente, ele trouxe a visão do desafio da Ferrari em se comunicar com as diversas gerações que hoje estão aqui ao mesmo tempo, né? E que a gente sabe que estão nas empresas também. Sim. A gente tem geração X, Y, Z, né? A geração Alpha vai chegar daqui a pouquinho, tem baby Boomer. Tá todo mundo na corporate, né? Então a corporação ela tá com todo esse pessoal aí e esse pessoal vai ter que se entender, né? A gente vai ter que se entender. Aí ele estava contando, né, como a Ferrari vem trabalhando isso, né? Porque ela tem neste exato momento, 3 tipos de público. Ela tem o público estilo meu sogro, que é o cara que chega sábado, liga a TV no horário do treino, e chega no domingo, liga a TV no horário da corrida, né? Esse é um tipo de público com quem você se comunica de uma forma, né? E direciona certos esforços. Aí surgiu um segundo tipo de público, que era, vamos dizer assim, o público mais nerd, né? O público mais estatístico, aquele cara que curte carro ao máximo e ele quer saber o ângulo que tem que entrar o pneu na curva daquela pista. O cara que sabe que quando vai ter uma corrida naquela pista ele já vai lá para o aplicativo da Ferrari para ver quais são não os sabia indicadores. Que existia isso. Tem. Calma, não para por aí. Por isso que eu falei da parte social. Então eles têm um aplicativo hoje da Ferrari, que foi desenvolvido em parceria com a IBM, que tem uma série de iniciativas de inteligência artificial lá dentro, de predições, etc. e tal, e tem esse tipo de estatística em jogo, que tal piloto é o que se dá melhor nessa curva dessa pista, né? Aqui o melhor tempo desse cara da Ferrari foi assim, esse nível de detalhe, certo? E veio daí uma terceira fatia de pessoas, que às vezes acumula as duas coisas, né? Quero ver a TV, quero ver isso aqui, ou quero ver só a TV, ou quero ver só isso aqui. Mas ela também quer saber da vida social do piloto. Com quem ele sai, quantos filhos ele tem. Ele quer saber com quem o piloto está saindo, se tem algum escândalo, o que ele está tweetando, o que ele está postando no Instagram, ou seja, se preocupam com a parte social dele. E daí o engenheiro-chefe lá da Ferrari, o chefe dele que estava contando, né, os desafios de você se comunicar com essas 3 expectativas de fãs da marca, né? Que são, teoricamente, dá para se fazer uma divisão por gerações aí, né? Vão existir exceções, lógico, vai ter gente da geração X que curte os dados estatísticos, mas você pode colocar como uma divisão de gerações ali. E que é, de certa forma, que a gente encontra nas empresas também, hoje, como eu falei, né? Até repetindo aqui, né? Que você tem, às vezes, nos cargos de liderança, você tem um cara super experiente e tem, ao mesmo tempo, em outra área, na outra ponta, um recém-formado, né? Mas que vem com uma bagagem de conhecimento. E todo esse conglomerado, né? Todo esse desafio, ele tem que ser construído, tateado, tem que se entender, tem que saber a hora de ouvir, a hora de falar e etc. E tal. Então foram, fora outras coisas que eu vi lá, né, mas foram assim as 3 coisas que eu trouxe que mais me chamaram a atenção, né? 2 de cunho tecnológico aqui e essa parte social, assim, né? Esse lance social. Sabe que eu tenho outra questão que eu vou te perguntar, mas antes eu vou te trazer a mesma narrativa que tu trouxe aqui para nós, no que a gente passa de desafio aqui dentro e nos movimentos que a gente faz com os nossos parceiros. Eu vou dar eu vou usar o teu exemplo. Geovendas. A gente sabe da qualidade que tem um produto, a gente sabe, enfim, do comprometimento que você tem com as pessoas. Ponto.
Ponto. Mas para comprar o produto de vocês, nós temos o diretor, que pode em uma empresa de 20 milhões a 200 milhões, e a gente sabe que diretoria influencia muito na tomada de decisão ainda, principalmente de tecnologias de venda e tudo mais. Sim. Então, temos o diretor. Tem um stakeholder no jogo. No jogo. Só que, além do stakeholder, tem os outros influenciadores. E tu consegue ver o tamanho desse contraste na indústria? Vou usar o nosso exemplo. Nós temos os diretores, só que ao mesmo tempo nós temos o gerente de marketing e ao mesmo tempo nós temos o gerente de vendas. E às vezes o TI, que são os dinossauros. Então, olha a quantidade de variável que a gente tem social no meio dessa tomada de decisão para influenciar que o nosso produto é a melhor solução para eles. E outra, é um desafio entrar e um desafio maior ainda se manter. Sim. Porque a todo momento está todo mundo querendo aquela conta. Tu trouxe... não foi combinado e até tá bem legal. Por isso que eu adoro esses podcasts que não tem um assunto pré-definido. Mas você trouxe à tona algo que eu tive semana passada no E-Commerce Brasil. E tive lá a convite de um parceiro nosso, da Magazord. Um abraço pro Jason aí, grande parceiro nosso. Esteve aqui com nós também. Esteve aqui, né? Então, uma força aí no B2B, né? Uma empresa catarinense aqui, grande. E a gente foi lá, a convite dele para... no B2C, desculpa, né? Ele tem uma plataforma de B2C. E a gente foi lá, a convite dele para falar de B2B. E eu tive a oportunidade e o prazer de ministrar uma palestra lá para um grupo de pessoas no stand dele a respeito de B2B. E justamente o que a gente vinha colocando é que uma das grandes dificuldades do B2B é o emaranhado de decisores, influenciadores e orisores em volta, né? Diferente do B2C, onde você tem que encantar um cliente, muitas vezes fazer ele comprar pelo impulso, e o poder de decisão é dele, né? Eu vou decidir se eu quero comprar esta caneca aqui ou não. Dependendo do valor, no máximo a influência de um cônjuge. Isso, boa, sim, claro. Se falar de carro, né? O pessoal da concessionária sabe, se entrar o homem e a mulher na concessionária, a chance de vender é muito maior, né? mas sim, tem o cônjuge na jogada também, mas a força da decisão ali atua. Agora, quando você vai para o universo B2B, que você coloca a plataforma B2B no ar, as vendas B2B no ar, rapaz, você tem que passar por quem primeiro quer conhecer o teu produto, depois você vai passar pelo comprador, aí pode ser que você passe pela TI, aí pode ser que você chegue num diretor, aí pode ser que você tenha que passar de novo por um comitê. Então, realmente existe uma complexidade ímpar nesse dia a dia, nessa relação, né? Nesse jogo de interesses e nesse jogo de intenções. E, sem querer, você trouxe esse assunto e eu coloquei isso, foi uma das coisas que eu coloquei na palestra, né? Porque, se a gente olhar, nós temos um país extremamente evoluído no B2C. Falando de plataforma de vendas mesmo, o brasileiro ele compra muito no digital, né? A gente compra bastante no digital. Mas a nível de B2B, isso é bem menor. O percentual, se a gente for comparar, ele é bem menor. E essas são algumas ferramentas algumas situações que o pessoal aponta como sendo influenciadores, né, criadores de dificuldade ou fricções na trilha, né, esse emaranhado de bastante pessoas envolvidas. E eu olho como alguém que vive esse mundo de vendas e marketing e tenta conectar. Lembra que a gente estava falando ali na área do café? Que tenta conectar toda, porque o problema não é criar soluções, o problema é conectar todas essas soluções e fazer que uma solução em específico faça sentido para todas. Sim. Ou de alguma forma toque todas. Por isso existe uma tendência tão grande as empresas investirem em educação. Sim. Porque educação, indiferente do ponto, ela cobre várias camadas desses tomadores de decisão. Né, onde tu consegue se relacionar de forma mais genuína com todo mundo. Mas é um baita desafio e que interessante esse apontamento da IBM lá, porque é uma coisa que a gente já vê aqui.
né? E que bom que da a gente... Ferrari. Desculpa, da Os Ferrari. três ali da Ferrari. Isso, e o que tu vê de lá que hoje tu olha assim e pode falar assim, ó, isso aqui ainda está muito distante do Brasil? Essa pergunta sua, ela é profunda. Mas vamos lá, eu vou separar isso, Edu, eu vou separar em duas frentes. Eu vou falar de uma frente tecnológica, né? Algumas coisas que eu vi de tecnologia lá que estão distantes do Brasil, acho que vão demorar para chegar aqui no Brasil, né? E depois eu vou falar de uma outra parte que ela tem a ver... Eu vou usar o termo educação, não sei se esse seria o termo correto ou não, mas ele tem a ver com educação, com filosofia, com perspectivas, né? Tecnologia a gente poderia citar inúmeras, né? Carro autônomo eu não vejo aqui muito em breve, não creio que tenha. A gente tá na etapa das ruas, né? Então lá a gente teve a oportunidade de ver frotas inteiras de táxis completamente autônomos rodando, né? Então isso já existe lá, é algo que eu acho que demora para chegar aqui. A computação quântica, acho que ainda vai demorar para nós termos aqui investimento seja público ou privado para trazer isso para cá como fundo de pesquisa, né? As inovações de inteligência artificial, né? Tudo acontece lá antes, né? Então ele já chega aqui atrasado, sabe? Então já chega aqui atrasado e o Brasil ele está num dilema de onde eu vou me posicionar, né? E se a gente vai se posicionar como um builder de inteligência artificial, como um cientista de inteligência artificial, ou como um usuário, né? Um simples usuário que vai consumir, né? Eu diria assim que dá para a gente dividir esses três tipos de usuários de AI, né? O cientista, o builder, que é o cara que faz alguma coisa com o que o cientista criou, e o usuário final que está ali usando o ChatGPT, criando alguma coisinha no N8N. Então, eu acredito que, apesar de existirem iniciativas aqui do pessoal dizendo que criamos a primeira LLM focada na língua portuguesa, acho que as nossas iniciativas de IA aqui ainda são muito pequenas pelo contexto que o Brasil tem, né? Mas a gente sempre teve isso, né, cara? A gente sempre perdeu muita gente boa para fora, né? Sim. Então eu também tive lá a oportunidade de ver aquelas lojas, né, que você entra, pega as coisas e sai, aquilo já cai no teu cartão de crédito. É uma coisa que também me chamou a atenção. Acho que aqui vai demorar um pouquinho mais. E daí tem coisas pequenininhas, mas que assim são coisas pequenas, mas que chamam muito a atenção, né? Por exemplo, eu andei tudo lá de metrô, que eu precisei andar, a maioria andei de metrô. Um ou outro momento eu peguei um Uber, né? Mas, por exemplo, para você pegar o metrô lá, é no cartão de crédito. Encosta o cartão ali, pega e vai, né? Uma outra coisa interessante lá, eu tive a oportunidade de assistir um jogo do Celtics lá na NBA, né? E eu descobri que lá muito das coisas que o americano faz, ele faz focado no business, no negócio. Né? Então lá o cambismo, sabe o cambismo? Cambista que vende? Né? Lá isso é legalizado. Lá funciona mais ou menos assim. O clube vai vender os ingressos, aí você compra tudo eletronicamente. Foi lá e comprou. Inclusive agora em São Paulo está tendo isso também, né? Está tudo eletrônico, meio que com reconhecimento facial, isso está dando uma evoluída lá. Mas eu achei incrível a solução ali, né? Então o Celtics abriu lá para vender os ingressos do jogo. Tem pessoas que vão lá e compram antes esse ingresso, fazem uma aposta, o clube recebeu. Depois eles podem colocar esse ingresso para vender em plataformas oficiais, interligadas às ligas lá, e eles podem colocar com o ágio que eles quiserem. E daquele ágio o clube ganha de novo, um percentualzinho. Então, por exemplo, quando eu fui comprar o meu ingresso, eu não comprei direto do clube porque já não tinha mais. Eu comprei de uma dessas plataformas, paguei um valor a mais. Desse valor a mais, parte o cara ganhou e parte o clube ganhou de novo. Então, você transforma isso num business.
num negócio. E eu acho que essa ideia de olhar para tudo como business, de ver da onde a gente pode pegar aquele negócio que não é legal, que não está legal e transformar num business, não a criação de startups ou ideias ou isso não, porque o brasileiro ele é criativo, mas eu olhar para alguma coisa que não está legal e possa ser transformada num business e gerar resultado, é uma coisa que daí foi onde eu falei que eu ia falar um pouquinho do social e do cultural. É uma coisa muito inerente lá ao americano, sabe? Eu achei uma sacada. Sim. Incrível. Resumindo, eles gostam de grana. É isso aí. É isso aí. É o capitalismo. Eles não fazem pra bonito, pra... Não tem isso aí. É show me the money, entendeu? Show me the money e não tem problema. E todo mundo empreende, né? Eu fico imaginando como nós seríamos se nós não tivéssemos tanta dificuldade para empreender nesse país ou para carregar a bandeirinha de empresário. Acho que aqui eu estou chovendo no molhado, é algo que várias pessoas já devem ter falado aqui. Mas assim, se com o nosso pool de criatividade, né, com toda esse espírito de criação que o brasileiro tem por natureza, nós tivéssemos um aliado do nosso lado, né, tivéssemos instituições que nos ajudassem, ao invés de cada vez colocar mais um peso nas nossas costas, a gente estaria infinitamente à frente e com certeza teríamos muito mais do que uma única Embraer, do que uma única WEG, né, e tantas outras empresas aqui que hoje são brasileiras, levantam a nossa bandeira pelo mundo e leva tecnologia, leva inovação para esse lugar todo. Né? Não é à toa que o Brasil, eu concordo contigo, a gente é extremamente criativo no Brasil, então a gente é muito bom em criar, mas muito ruim em sustentar. Uhum. Mas a gente é ruim em sustentar porque a gente... É aquela fase do empreendedorismo, né? A gente inicia e daí depois descobre que tem que pagar o boleto do leão. Aí tu fala, opa! Que foi numa discussão que a gente fez aqui dentro, que a gente tava discutindo a precificação a precificação do produto, e daí a gente colocou lá, 1 milhão de faturamento, legal, mês. Desse 1 milhão de faturamento, tinha, sei lá, 400 mil reais em folha, 300 e poucos mil reais lá de custos operacionais. Uhum. O diretor de operação ficou quase louco. Ele falou assim, tu tá ganhando muito dinheiro, não sei o que, caraca, tá sobrando 500, 700 mil reais, deu 400 e pouquinho, então tá sobrando 500 e poucos mil. Uhum. Daí eu falei, se esforça que tu vai conseguir. Daí ele lá, né? Ele foi ali naquela sala, ele lá. Não, cara, dá pra gente contratar mais gente. Falei, se esforça que tu vai conseguir. Daí foi, ele não viu. A mordida. E eu falei, o que tá faltando aqui, cara? E ele, imposto. Lá foi mais 300 pau. É isso aí. Daí eu falei, agora tu entende que o custo de todo mundo quase aqui dentro é o que a gente paga de imposto. É o que a gente paga de imposto. É. Daí a gente colocou mais custos administrativos, risco. Tá lá a margem que o empresário trabalha, né, que não dá folga para nada. E eu acredito que daqui para frente, eu falo isso com o pessoal aqui dentro, a gente tem que parar com essa briga, no meu ponto de vista, de dois lados. Que ou é direita contra esquerda, ou é o patrão contra o funcionário, ou é isso contra agora aquilo, o rico contra o pobre. Ou é o rico contra o pobre. É um novo discurso. É quase que é nós contra eles. Tem que ser essa briga, porque não nós somos sufocados e os colaboradores são sufocados também. Sim. Porque mata o nosso poder de inovação, mata a nossa condição de pagar mais, mata o nosso poder de crescer para conseguir. É uma cadeia. Então, eu vejo que incentivo as pessoas próximas de nós a parar com a discussão de que é o empresário contra o colaborador. Não é. É nós praticamente contra eles.
né? Porque é muito difícil a gente conseguir sobreviver no Brasil como empresário. E não estamos falando isso aqui por sermos empresários, né? É pela história que a gente sabe que existe e pelos exemplos que a gente vê lá fora, né? Pela facilidade que a gente vê lá fora, assim, é algo que realmente incentiva isso, né? Perfeito, perfeito. E como que é essa questão quando se fala de tecnologia lá em Boston, tu fala de tecnologia e Brasil, são duas coisas que soa bem lá fora? Porque eu fico pensando assim, não sei se tu entendeu minha pergunta. Eu entendi. Se quando eu falei lá que eu era brasileiro... E tinha uma empresa de tecnologia, qual foi a reação deles? Como é que era a reação, né? É uma boa pergunta também. Das pessoas com quem eu estive à mesa, né? Porque lá era legal no evento porque você vinha, tomava café todo mundo junto, depois almoçava todo mundo junto e tinha os happy hours todo mundo junto. Então, durante esses momentos, eu aproveitava para trocar. Eu tentava nunca sentar na mesma mesa para ir conversar com as pessoas, né? Eu acredito que por conta daquele meio, como eram todas pessoas de tecnologia, quando eu falava de tecnologia, elas não se gerava espanto, ou nossa, não sabia que o Brasil tem tecnologia, ou isso, ou aquilo, né? Não, talvez pela características das pessoas que ali estavam, que eram todas de tecnologia. Respondendo isso de uma maneira mais genérica, respondendo agora a tua pergunta, olhando por uma maneira mais genérica, né, Eduardo? Eu acredito, eu não consegui validar isso lá ainda, mas eu acredito que em alguns quesitos tecnológicos nós somos respeitados lá fora e até diria admirados, né? A Embraer eu acho um grande case, a WEG eu acho um grande case e tantas outras que a gente poderia citar aqui, né? Mas eu não consigo te responder, infelizmente, essa minha experiência lá, ela não me permitiu essa troca de entender, e aí, vocês acreditam na tecnologia que vem do Brasil? Em algumas tecnologias eles acreditam, tanto é que tem um monte de Embraer voando lá, né? Inclusive, quando eu voltei, eu fiz um voo, acho que foi Boston, Chicago, daí de Chicago para cá, acho que foi mais ou menos isso. Não, Boston, Nova York, algo assim. Mas de Boston para o outro aeroporto que eu fui de Embraer. Era um Embraerzinho lá levando a gente, entende? Para esses voos curtos, né? Então, existe um respeito pela tecnologia brasileira, não em todos os sentidos. E eu não sei se foi nesse teor a tua pergunta ou não. Era nesse teor, né? Sim. Eu diria que nós ainda somos lembrados pela grande massa, pelo carnaval, pelo futebol e outras coisas que... Cerveja e festa. Cerveja e festa, que a gente sabe que existe também, mas existe uma parcela ali que entende que a gente entrega muita coisa, né? Eu esqueci de falar da Petrobras, referência em extração de petróleo em águas profundas, né? Então a gente tem muita coisa para agregar, tem muita tecnologia para entregar, e é como eu te falei, a gente só não entrega mais porque a gente perde muito valor para fora. Tem uma coisa que eu gosto de falar, e eu gosto de falar isso para desafiar, e até para desafiar as pessoas que estão nos ouvindo, né? É assim, nós temos 5 Copas do Mundo, né? Tô até meio perdido, faz tempo que não acompanho. Nós somos pentacampeões do mundo, mas a gente não tem um Nobel. Você vê que a gente não tem prêmio Nobel. Nenhum prêmio Nobel. Para mim, isso é reflexo do descaso para com a educação no nosso país. Eu acho isso. Isso é uma opinião Ivo, né? Que estou falando como Ivo, chapeuzinho de CPF, dizendo assim, eu acho muito legal a gente ser pentacampeão mundial de futebol. Nós recentemente ganhamos no basquete da equipe americana, achei o máximo, não sei se tu viu, no campeonato universitário lá, né, das universidades. Cara, que legal, que força ali, né? Se você assistiu o jogo assim, que energia que tinha aquele pessoal, como aquele pessoal colocou garra ali, né? Mas hoje a gente não tem um Nobel ainda, cara. E eu acho que nós devíamos, de alguma forma, traçar isso, né? Traçar
essa história de, pô, gente, nós temos que trazer essa referência para o Brasil, sabe? Eu acho isso algo que deva ser trabalhado nas camadas mais... nós devemos colocar isso como Mas tu não acha que isso... Tu concorda comigo que... Tu não acha que isso é o Estado propriamente que mata? Porque a gente está tão preocupado em sobreviver... que mata a inovação, né? Que mata a inovação. Eu concordo. Que mata novas iniciativas, que tu... Pô, eu imagino que para ti também, né, e para diversas pessoas que nos ouvem, tem dia que a gente chega extremamente cansado em casa. Uhum. Então, qual que é a tua... De tanta coisa que a gente enfrenta e... Qual é a energia que você vai ter ainda, vai ter, né? para dar um passo a mais em uma iniciativa nova, sabe? Sim. Existe uma parcela gigante aí do aparato do Estado que poderia estar apoiando isso, incentivando, né? E também trabalhando para a gente não perder tantas pessoas, né? Tanta riqueza de conteúdo, tanta inteligência para fora, né? A gente até entrou numa outra conotação aqui, né? Esse podcast ele está indo de 0 a 100, né? De 0 a... Caramba, eu achei muito legal, né? Eu tô gostando, mas espero que quem esteja gostando também. Mas é que, no fim, tudo se resume a quase que a mesma coisa, né? Que é nós tentando trazer inovação, nós tentando como empresários, e vedados os casos, e eu sempre falo, existem empresas boas e empresas ruins. Sim. E existem funcionários bons e funcionários ruins. Sim. Só que me parece tão chato isso, porque tá todo mundo aqui e não, nós somos os heróis, não, nós somos os heróis. Vocês são os vilões, né? E no fim, não, gente, a gente tá todo mundo sendo junto. Sufocado pelo mesmo organismo. Junto. É isso aí, tá todo mundo junto. Tá todo mundo junto. E aí entra nesse ponto de inovação. E eu falo isso porque... obviamente não merece o Nobel, né? Mas a gente buscou fazer... Sempre a educação foi uma coisa nossa. E teve uma época que eu queria muito ter alguma causa para lutar maior, sabe? Uhum. Fora da estrutura da empresa. E a gente começou a matar... eu brinquei, a gente vai matar 2 coelhos com uma cajadada só. A gente vai pegar todos os pequenos empresários que não têm condição de investir em educação, uhum. que é a grande maioria, uhum. e vamos começar a fazer workshops para essas pessoas, disponibilizar o nosso tempo, nosso espaço, nos dedicarmos a mostrar para eles pequenas coisas que vai fazer diferença para eles. Ensinar o básico. Ensinar o básico. E em troca disso a gente vai pedir 1 quilo de alimento. 2 quilos de alimento, É isso aí. Eu entendi, da iniciativa a ideia já responde, né? Você entrega, é uma troca, né? Existem duas benéfices sendo feitas. Exatamente. E aí a gente começou, a gente conseguiu, só que daí a gente começou a esbarrar que a gente não podia doar. Que aí tinha gente que vinha que queria entregar um valor em doação, a gente não podia receber esse valor em doação. Aí teve pessoas que começou a surgir tantas camadas de dificuldade em ajudar as outras pessoas. Que daí pegou e matou o projeto. Matou a iniciativa. É isso. E gente que... Daí entra outra coisa do brasileiro, né, do empresário, e isso eu critico muito, empresário, que não tira tempo para estudar. Sim. Então a gente estava entregando uma coisa que a gente já passou por essas coisas, a gente já passou pela fase do 0 ao 20, 20, 50, do 100, 200, 300. Então a gente está querendo só mostrar o que a gente errou e o que a gente acertou de graça para vocês. Uhum. Daí se cadastrava um monte, daí não iam. Daí, enfim, fora outras coisas jurídicas que os nossos advogados começaram a orientar a gente. Cuidado que corria risco. Cuidado com aquilo. Olha essa outra história, né? É bem isso aí. Aí que eu falo, nesse ponto que eu cheguei que eu falei que é meio cansativo às vezes, sabe? Sim, são tantas barreiras que chega uma hora que tu pula 1, 2, 3, 4, 5, quando tu vê que, que tem mais 10 pela frente. Não, cara, vou sair pelo lado aqui.
né? Por mais que meu propósito seja digno, mas por mais 10 barreiras, quando eu chegar lá eu vou estar cansado. Vou estar morto. E morto por quê daí, né? Entrando nessa questão da IA, eu acho interessante porque tu tem experiência com isso, tu estuda muito isso. O que tu vê de maior desafio? Acho que posso dividir em 2 perguntas. Okay. Primeiro, o que tu tá olhando que pode matar o teu negócio? Que pode ser uma IA. Pode ser alguma coisa que tu esteja olhando lá na frente, enfim, que possa matar literalmente o teu negócio, a tua operação. E a outra é a banalização da IA. Sim. Beleza, vamos lá. Falando da tua pergunta, né? O que eu fico olhando para IA que eu penso que possa matar o meu negócio? Eu comecei a mudar meu mindset em relação a isso aí. Teve um momento do meu mindset que eu ia para esses diversos eventos de inovação e afins, e você chegava lá e você via, caramba, essa inteligência artificial vai substituir os programadores, o cara vai começar a desenvolver uma plataforma só em low code, falando, etc e tal, entre outras coisas, né? E você ficava pensando, nossa, mas pode surgir do nada alguém aqui que entregue a minha solução ou as pessoas mudem a forma de direcionar e conduzir as coisas. Mas eu cheguei à seguinte conclusão, eu coloquei para mim como método seguinte: eu tenho que ter uma rápida e forte capacidade de me readaptar. Então, nesse momento, né, eu não estou trabalhando pensando no que pode surgir lá na frente que mate o meu negócio. Lógico, a gente olha para essas variáveis, mas eu não fico necessariamente pensando que são variáveis inovadoras, né? Que estão surgindo. Surgiu aqui, surgiu ali, surgiu lá. Não dá para você sair correndo tentando ir atrás de todas, até porque você não sabe se todas elas vão dar certo ou não. Mas você tem que ficar monitorando elas, e quando você perceber isso aqui está dando certo, tu tem que ter de maneira rápida como mudar o rumo do teu grande transatlântico. Então, hoje eu trabalho mais com a nossa capacidade de se adaptar do que necessariamente se eu vi que tem 3 pessoas correndo para cá, eu corro com as 3 juntas. Entendeu? Por quê? Uma, por limite de investimento, né? Porque o investimento é muito maior para quem é pioneiro do que quem depois se adapta e corre atrás. Você vai chegar um pouquinho mais tarde? Vai, mas talvez esse pouquinho mais tarde ainda seja menor do que você ter saído na frente e, sei lá, perdido o teu caixa, feito um investimento errado ou algo assim. Então hoje eu estou trabalhando desta forma. Se eu vou estar continuando fazendo isso daqui a 6 meses, eu não sei te dizer. Mas hoje a variável é, muito bem, o que está acontecendo, né? Está acontecendo isso, isso e isso. Ok, se isso aqui para frente, como é que eu viro para cá? Se aquilo para lá, como é que a gente vira para cá? Se aquilo para lá, como é que eu viro para cá? Agora, se a gente fosse pensar, falando, o negócio das geovendas é venda, né? É venda. Então, o que poderia acabar com o negócio das geovendas? Se acabar com o negócio das geovendas, acabaria com uma série de outros negócios juntos, né? Que, por exemplo, assim, agora ninguém mais compra em loja física. Não existe mais representante. Não existe mais B2B. Todo mundo compra só no B2C. Né? Todo mundo é digital. Isso acabaria com o nosso negócio e outros negócios também, por escala, né? Por dominozinho, um derrubando o outro. Então é difícil você ficar com este pensamento, né? Então, para isso eu não tenho resposta. Se todo mundo parasse de comprar no físico agora começar, eu não sei o que ia fazer, cara. E não espero... ia ser só tu, né? Eu e mais alguns não sei o que ia fazer. Nós já não estaríamos mais conversando aqui. Né? Então eu fico olhando para tendências que estão surgindo e deixando o nosso carro aqui extremamente adaptável, né? Trabalhando pontos fracos daí que porventura eu vejo que existem.
E a segunda pergunta tua foi, desculpa, eu acabei agora esquecendo aqui. Deixa eu só fazer um adendo, por favor. Um adendo disso daí. Quando a gente fica nessa discussão também, né? Porque até para quem está nos ouvindo que não conhece o Universo Apo, o Universo Apo, ele é a holding, e dentro do Universo Apo nós temos a Apo Assessoria, que é a parte de serviços, uma empresa, um centro de custo, nós temos a Apo Educação, que é outra empresa, e nós temos a GoFi, que é outra empresa, são totalmente distintas. Uhum. E nós estávamos com uma sensação muito forte na parte de serviço, quando veio a IA. Então a gente percebeu que ninguém ia tirar isso aqui. Uhum. Né? Então, ponto, já acabou o nosso medo também. Mas daí, quando a gente começou a olhar novas coisas no conselho para frente, eram nem coisas que poderiam acabar com o nosso mercado, mas acabar com a competitividade da nossa empresa. Sim. E aí eu comecei a ficar um pouco mais em alerta, porque aí se tornou algo mais palpável, assim, se tornou algo mais próximo de acontecer. Sim, essa variável, por isso que eu falei do se adaptar. Sim. Entendeu? Estar preparado para... Entrou um player no jogo agora que é extremamente mais produtivo do que você. Uhum. Né? Aí você tem que fazer o trabalho de adaptação, de redirecionamento, de esforço, né? E continuamente fazendo isso, né? Na verdade, a gente vem fazendo dioturnamente, né? Dia após dia, olhando para esse cenário. Mas a produtividade, sim, a produtividade dos teus concorrentes é uma variável que a IA exponencializou e que tem que ser colocada sempre nos teus halls de risco, né? Olhando para esse sentido de um concorrente se tornar mais competitivo do que você. Compartilho contigo essa ideia muito bem colocada, inclusive. Tem uma questão também da produtividade interna. Isso impactou muito vocês lá? Sem dúvida, a IA ela aumenta a produtividade interna, né? Mas como é que eu vou dizer isso para ti? Ela não gerou alguns comodismos, riscos? Deixa eu tentar. O que eu senti são pessoas avessas a usar essa tecnologia para se tornar mais produtivo. Eu vi isso, pessoas avessas a usar. Eu acho que algumas pessoas elas ainda não perceberam, né, o que pode se tornar uma realidade. Imagina assim, se toda sexta-feira à tarde a gente pudesse dizer, pessoal, vocês não trabalham mais na sexta-feira à tarde. Sexta-feira à tarde vocês têm de folga. Mas por que vocês têm de folga a sexta-feira à tarde? Porque vocês conseguiram trazer ferramentas para o seu dia a dia que tornaram você, nos outros 4 dias e meio, tão produtivos como se fossem os 5. E olha que eu estou sendo modesto aqui na colocação, porque uma tarde numa semana, percentualmente aí é 10%, né, se a gente pegar 10 períodos. E existem estudos que dizem que as ferramentas de IA podem te trazer até 30% de produtividade. Então eu acho que, para determinados cenários, é lógico, né, não é para tudo, as pessoas podem perceber que a IA vai ser uma aliada e vão começar a ter benefícios desse tipo. E esse mindset tem que mudar na cabeça do empresário também, tu entendeu? Uhum. Ele não pode agora querer... Aí não pode querer, né? Lógico, cada um conduz da forma que está. Essa é a minha maneira de pensar, né? Não é porque agora a gente pode entregar mais que a gente precisa continuar entregando aquilo tudo, aquele tempo todo, né? Uhum. Se eu conseguir me tornar mais produtivo, a gente pode refletir isso em benefício para nós também, né? E daí você vai analisar se a benefício que você quer é folga, ou se a benefício que você quer é ter mais resultado e com isso poder ter um PPR maior, né? Ou se a benefício que você quer, não, vou continuar do jeito que está e as coisas estão assim. Tu tem que ficar ponderando, sabe? Tu tem que ficar ponderando essa régua, assim. É uma linha muito tênue, né? É uma linha muito tênue entre, cara, vamos produzir mais para entregar mais, ou vamos agora com isso dar uma folguinha, dar uma descansadinha. Tem tudo isso. A gente vive muito acelerado, né? Da doença da pressa, né? Todo mundo escuta áudio em 2. Minha filha assiste vídeo em 2.
Eu não consigo, eu não entendo como é que ela... Acabei de descobrir que o seu videomaker aqui edita vídeo em 2. É videomaker que chama ainda? É porque eu sou das antigas, né? Na minha época era videomaker. O nosso videomaker aqui, ele edita vídeo em 2. Você já parou para pensar eu nisso? descobri isso agora, gente. Descobrimos hoje que ele edita os vídeos na velocidade 2, né? Então, existe essa doença da pressa, né? Essa vida acelerada. Eu me coloquei, eu estava no avião semana passada e de repente eu sentei, né? E foi automático, assim, acho que era a 4ª viagem que eu estava fazendo. O meu mês de julho ele foi bem tumultuado a nível de viagem e de repente foi tão natural para mim chegar, entrar no avião, ler o QR Code, conectar a Wi-Fi, ficar respondendo meu WhatsApp aqui, trabalhando na viagem de avião. Como era no passado, quando eu entrava no avião e pegava um jornal para ler, para aproveitar aquela 1 hora e me situar das coisas. Então, assim, nós estamos acelerados. O mundo está acelerado, ele está mais rápido. E a geração, né, a geração Z, que está no mercado de trabalho agora, e a Alpha, que está para pôr o pé aí, eles são mais acelerados ainda. Então, eles vão vir querendo pisar fundo e tu vai precisar ter alguém do lado para acalmar, para balancear. Eu fui ensinar minha filha a dirigir. Comecei a ensinar minha filha a dirigir, né? Daí eu falei para ela, filha, pisa de leve no acelerador, que foi um pisão só, né? Porque a vida deles é acelerada, entende? Eles estão ligados no 2.0, né? Então eu me parei pensando assim, eu disse, nossa gente, agora eu estou aqui respondendo, trabalhando, respondendo um monte de gente, respondendo um monte de e-mail. Como é que a gente fazia isso antes? Não se fazia, né? Inclusive a gente estava conversando no WhatsApp, aproveitando esse gancho aí desse assunto, que tu me mandou uns áudios, e tu me mandou 3 áudios junto, que daí no final, no último áudio, tu falou assim, ó, porra, Du, não sei o que, desculpa, eu te mandei um monte de áudio, uns podcasts, que daí eu te respondi, eu te falei, como assim, podcast? Gente, são 3 áudios, no máximo 5 minutos. Isso não é nada pra vida. Entendeu? É isso aí. E eu tento levar isso para as pessoas. Eu falo, gente, não é nada. É 5 minutinhos, calma. Na velocidade 2 dá 2,5 ainda, né? Dependendo como o cara fala, né? Perfeito. Então, eu não isso consigo. aí. Na 2 eu não consigo. 1,5, né? Eu também, o meu é 1,5. O meu é 1,5, dependendo a pessoa que tem. E eu também tenho vocês devem ter percebido aqui no nosso podcast, né? Mas eu dou umas pausas no falar ainda assim, então eu acho que é produtivo escutarem meus áudios no 1,5, porque eu dou uma pausada, uma raciocinada. Característica de assim. Professor? Pode ser isso aí. O Rafa aqui, que também é parceiro nosso, ele bem pontuadinho. É isso, pode ser. Então tem uma característica. Voltando um pouco para a tecnologia. Claro. E como que é entrar com a tecnologia de vocês no Nordeste? Legal. Por sinal, eu estive visitando o Nordeste também, eu estive em Santa Cruz, eu estive em Caruaru, na UNDM, uma coincidência, né? Eu pergunto por causa do Agreste lá, né? Então, da UNDM Agreste. Sim. Eu nem tô perguntando porque nós somos do Sul e eles do... Não. É que a gente tem que entender que o Brasil é continental. Sim. Né? Então... Nós temos um continente. Gente, não tem nada a ver com política isso. Não. Existe um polo lá que é grande têxtil também. Exatamente. Em Santa Cruz do Capibaribe e existe uma outra filosofia, uma outra metodologia lá, né? É um outro modus operandi. Sim. E nós precisamos ter em mente que nós somos um país continental. A gente tem que entender isso. Então o Brasil é um continente, a gente tem realidades num extremo do Brasil e outras realidades no outro. A gente tem inverno aqui vende roupa quente, lá no Nordeste nunca tem inverno, não vende roupa quente, e por aí afora vai. Mas foi a segunda vez que eu voltei para Santa Cruz do Capibaribe. Eu estive em Caruaru, na UNDM Agreste, um abraço para o Ivan, que nos convidou para estar lá. E visitei algumas cidades do polo ali, do entorno, né? Porque realmente ali existe um polo têxtil muito forte. O que eu percebi, que
as indústrias de lá, né, que lá estavam, o empresário lá também é guerreiro. E é agarrido, assim, ele é guerreiro mesmo, sabe? E ele está começando agora, pelo menos falando do têxtil, a elevar o seu nível de gestão, maturidade e educação. Porque, falando de têxtil, o sul do Brasil ele é um exemplo para a cadeia têxtil. Nós temos aqui grandes indústrias com muita força e gestão, é um polo muito desenvolvido. Então, ele serve de exemplo tanto para o mundo, quanto para o nosso próprio Brasil, né? E aqui a gente tem uma parte de gestão, governança, preocupação com relação à inovação e etc. e tal, maior do que tínhamos lá no Nordeste, né? Que era uma empresa, que era, como eu falei, um pessoal mais guerreiro, mais luta ali, né? Dia a dia lutando. E o que nós estamos percebendo agora é que está começando a existir lá essa educação, essa busca por conhecimento, consultoria, uma crescente de maturidade. Então eu fiquei positivamente surpreso o quanto já evoluiu isso, né? O quanto evoluiu essa maturidade, e sem dúvida nenhuma é um mercado gigantesco a ser explorado, diferente do nosso aqui. Lá, por exemplo, não existem muitas empresas com representantes, existem muitas feiras, que me lembro assim, o Brás, essa região assim, lá em Santa Cruz do Capibaribe existe o Moda Center, que é um complexo lá, que tem mais de, me fugiu, não são milhares de lojistas, sim, de pontos de venda, né? Sim. Então é uma outra arquitetura, mas eu vejo muita evolução, eu percebo eles começando a se preocupar com a gestão, o que é muito positivo, né? Porque chega um momento que você cresce tanto, que se tu não trouxer a gestão para dentro de casa, tu se perde nos números, nos preços e etc e tal, né? Nessa história toda. Então é um mercado que vem se desenvolvendo muito, vem evoluindo muito. A gente cogitou a primeira, a gente tem um projeto de expansão e a gente cogitou a primeira unidade lá, naquela região. Só que daí o próprio pessoal do conselho falou que quem sabe seria um choque para nós. Então a gente teria que tentar entender se valeria mais a pena um projeto de partnership, quem sabe pegar alguém da região ou um M&A, comprar alguma empresa menor da região para pegar esse aculturamento desse próprio sócio local, para tentar buscar. Então é uma forma de fazer um approach mais delicado, será que é o termo que a gente pode usar? Ou com mais cauteloso, né? Cauteloso, porque você também não pode, não dá necessariamente para pegar. Existem coisas que funcionam lá, que não dá para trazer aqui, que não vai funcionar aqui. Existem coisas que funcionam aqui, que não dá para levar para lá. Você tem que ter um meio termo aqui. Você tem que entender as diferenças culturais. Existem diferenças culturais mesmo de benefícios de propósito e etc e tal, entende? Existem essas diferenças, então a gente tem que ponderar isso muito bem. E referente à questão até pra gente encaminhar para o final, a questão da indústria têxtil, querendo ou não, a forma de consumo do produto final, ela está mudando. Então, a gente vê já uma redução de uns 20, 30% de lojistas, de lojas que fecharam ao longo do tempo, e a gente vê isso em centro, né? Só a gente ir no centro da cidade de Joinville aqui, que tu vai ver uma montoeira de loja fechada. E então a gente está vendo que essa forma de consumo está mudando. As lojas que faturam, pequenas lojas que faturam 80, 100 mil reais, estão correndo risco ao longo do tempo, porque estão sendo engolidos por grandes e-commerces, por gigantes chinesas, dentre grandes magazines e tudo mais. Tu vê que isso pode gerar algum risco para vocês? Ou não? Bom, existe um outro estudo que ele fala, Edu, de uma migração também de lojas para soluções de bairro. Não sei se você entendeu. Ela sai do centro. Que se montar as pequenas cidades, que já acontece aqui em Joinville. Isso, sai do centro, né? Que tem um custo elevado para
para se manter e eu migro para os bairros porque as cidades vão crescendo, né? As cidades elas vão crescendo e elas vão precisando de estruturas nos bairros. Eu lembro quando minha mãe ela tinha uma rotina, né? Nós tínhamos uma rotina em casa quando vinha lá o momento do pagamento, aquele histórico de pagamento. A gente tinha o momento de ir para o centro, né? De ir lá para o centro de Jaraguá, que era onde estavam as lojas e onde a gente podia buscar alguma coisa. A gente tinha também a preocupação de ir ao mercado até o meio-dia de sábado. Eu não sei se você pegou essa época, mas depois do meio-dia fechava e abria só na segunda, né? Então começaram a existir algumas mudanças de consumo. Então, exemplo, eu estive em São Paulo semana passada, eu comprei, eu fiz o meu mercado, eu fiquei no Airbnb, queria fazer um mercadinho, eu fiz dentro da própria estrutura ali do Airbnb onde a gente ficou, do prédio, tinha um mercadinho de coisas básicas que a gente fez. Outras coisas eu comprei pelo iFood, né, e pelo Zé Delivery e pedi para entregarem ali. Mas eles usaram o Phygital, né? Tinha uma loja física que me entregava. Como em outro momento, eu passei na frente de uma daquelas lojas que estava 24 horas e comprei. Mas tudo isso naquela região, naquele bairro, sabe? E eu vejo então que existe sim empresas que estão indo apenas para o digital. Existe uma diminuição do varejo, mas também existe essa migração do varejo para os bairros, entende? Existe uma migração. Eu não teria, e talvez até vou ter comentários ali, até quando tu me diz os comentários que tiveram no vídeo, né? Mas eu não consigo dizer para você hoje, assim, Eduardo, que eu acredito que todas as lojas físicas vão fechar e tudo vai migrar para o digital. Teve uma coisa que eu vi nos Estados Unidos que eu achei extremamente interessante, que até vale a pena comentar, que eu vi o seguinte: eu fui lá com duas intenções, eu queria comprar uns eletrônicos, e daí eu conversei com o pessoal aqui, o pessoal me disse, não, lá tem essa loja de eletrônicos e essa loja de eletrônicos, é aqui que tu tem que ir, né? E daí eu esperava ir lá e ver meio estilo Paraguai. Não sei se você já foi pro Paraguai ou não, pro exterior ali, né? Tem uma loja lá no Paraguai muito famosa, que todo brasileiro vai chamada Cell Shop, que tem tudo que é coisa exposta ali de eletrônico, né? E a minha expectativa lá era encontrar isso, nessa loja que me indicaram lá nos Estados Unidos. Quando eu cheguei na loja, não tinha nada disso. Estava extremamente deficitário o showroom deles, o que eles tinham para mostrar. Tanto é que todos os meus eletrônicos eu comprei pela Amazon e mandava entregar no dia seguinte no meu hotel. Como hoje, né, muitas coisas a gente está comprando pelo Mercado Livre. Por exemplo, esses dias eu precisava comprar uma tomada de 20 amperes. Eu fui no meu tradicional fornecedor de utensílios elétricos lá, o meu parceirão ali perto do bairro. O cara me pediu 35 dias para entregar a tomadinha de 20 amperes do modelinho que eu tinha na casa. Eu fui no Mercado Livre e recebi no dia seguinte, né? Então existe essa comunidade. Mas o que eu vi que me chamou a atenção lá nos Estados Unidos, a roupa ainda continuava sendo comprada no físico. De você ir lá nos famosos shoppings que tem lá, né? De provar a roupa, de você ter o tato da roupa, o sentimento da roupa. Então eu vejo que a gente está num momento assim de algumas coisas bem encaminhadas, né? A gente põe um chapeuzinho de CPF, entra no Mercado Livre, procura frete grátis pelo melhor preço daquilo que eu quero receber amanhã. E existem outras coisas que eu ainda estou indo para as lojas para comprar. Eu não tenho a resposta para ti para dizer se eu acho que isso é uma ameaça, né, se isso vai sumir ou não, mas a leitura que eu faço neste momento é que muita gente ainda compra, falando de roupa em específico, entre outras coisas, compra no físico, compra naquela loja que você passou, compra provando, compra no tato, sabe? Sim. Eu vejo isso. É uma pergunta muito filosófica, ela é difícil de responder, difícil demais, cara. Eu vou pedir desculpa pro pessoal que está nos assistindo. Eu te perguntei isso, sabe por quê?
Ontem eu estava conversando com uma indústria que é parceira em comum, tanto nós quanto de vocês. E a gente entrou nessa discussão, porque ele falou que empresas, o ICP dele são lojistas, ele tem uma distribuição maior, ele não vende para grandes magazines. Ele Então, vende ele o picado ali. Ele ganha no volume, picado em várias lojas. Só que essas lojas são lojas de 50, 80 mil reais, se eu não me engano. E eu levantei essa questão para ele. Eu falei, ó, tu entende que esta faixa de tamanho de empresa tá na faixa de tamanho de empresas que mais quebram no Brasil. Porque são empresas que não passaram por aquela ruptura de gestão, de aprender gestão, Então, se tu vê que essas empresas estão sofrendo um impacto muito grande com o digital, quem sabe... Tem um fator de risco aí. Tem um fator de risco. Eu diria... Aqui tu entrou numa outra seara legal e a gente volta a dizer, a educação para esse público também se torna importante, e isso até mudou um pouco o mindset da indústria. A indústria está começando a montar para esse tipo de varejista material de apoio. Porque da mesma forma que esse cara não está mais, ele está vendendo no e-commerce, mas ele vai precisar comprar de alguém para vender no e-commerce. Eu passei uma vez num shopping em São Paulo, achei interessante, cara. Tinha 3 lojas, dentro das 3 lojas, uma câmera e o pessoal fazendo a live ali vendendo. Tem uma menina, ela é aqui de... Não, de Penha. Tem uma menina de Penha aqui, ela vende decoração. Decoração. Ela tem a estrutura física dela, ela recebe pessoas no físico, só que ela também vende muito por live. Por quê? Porque quando é que ela tem o ápice do físico? Quando o pessoal vai lá pro veraneio, em Pissarras, Penha, aquela região. Aí vai muita gente lá no físico, compra alguma coisa. Não. Como é que ela vende para esse pessoal durante o restante do ano? Como é que ela começa a vender para esse pessoal que só vai estar ali no início de dezembro os enfeites de Natal que ela já comprou? Ela vai pro digital. Ela faz a live, ela tem o e-commerce dela e ela vende. E ela não deixou de comprar do fornecedor que ela precisava comprar, entende? Então a gente tem que analisar, assim, quando a gente fala assim, poxa, essa loja fechou aqui no centro de Joinville, mas será que ela não continua existindo no digital e continua comprando do cara, só que agora ela está na casa dela, num estúdio dela e tal. Então, isso até ia ser legal falar com alguém que entende mega de varejo, assim, que a gente não entende. Não, sim, nossa, é B2B. Mas seria legal, porque eu acho que essa migração também vai acontecer, sabe? Essa migração para bairro, essa venda pelo Instagram, essa venda pelo digital e a indústria ajudando o varejista a aprender a vender nisso aí, sabe? Eu usei esse exemplo já algumas vezes aqui, da minha conversa que eu tive com o Vânio. O Vânio, sim, lá, né? Conheço. Pô, o Vânio, gente boníssima. Um abraço pro Vânio. E da conversa que a gente estava falando sobre essa questão que tu entrou da educação. Porque o meu ponto de vista, inclusive, que o Cabral estava falando, o Cabral lançou já, né? Sim, Da formação da indústria do varejo. Nós vamos fazer. Nós vamos fazer. A gente vai tocar essa imersão. E eu achei muito bom, porque complementou a conversa que eu estava tendo há umas semanas antes. Porque a minha bandeira é a gente vai ser braço de educação da indústria. E a indústria ela vai ter que esticar o braço para o varejo. Exatamente. Porque o varejo precisa estar ligado, ele precisa aprender, ele precisa saber lidar. Só que aí entra numa maturidade das duas pontas. Porque a indústria, quando a gente entra, que era essa conversa que eu estava tendo, que a gente começou a falar em coleção e não sei o quê, e eu não sou uma pessoa que entendo de coleção. Daí eu cheguei para ele e falei, tá, mas me explica mais o diferencial competitivo de vocês. Não, que o meu diferencial competitivo, tá vendo o fio da minha camisa e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pode parar. Primeiro, não tô vendo. E segundo, não vou conseguir entender aonde quer chegar. Daí eu falei, vamos lá. A tua venda, ela é pro lojista. Qual que é o teu diferencial competitivo pro lojista? Eu falei, tu tá partindo do pressuposto que o teu diferencial competitivo
Tu tá partindo do pressuposto do teu diferencial competitivo ser algo relacionado ao teu produto, porque tu é apaixonado pelo teu produto. Mas diferencial competitivo tá aqui, ó. O cliente tá aqui, qual que é a dor do cliente? Como a gente vai resolver ela? Então, eu falei, se materializa conversando com o lojista do desfile da Victoria's Secret, que não sei o que, ele não vai se conectar contigo. Agora, se tu chegar para ele e falar assim, ó, supomos que eu sou representante comercial, chego lá na loja, antes de tentar vender qualquer coisa, falar, cara, como que tu gerencia o teu estoque? Porque eu sei que é um produto perecível da moda e a gente está pensando em fazer dessa forma. Eu vou te dar umas dicas aqui de como ser o próprio social media da tua loja, porque o empresário do varejo tem que ser tudo. Social media, vendedor... Assopiar e chupar cana, né? Bater o escanteio e fazer o gol de cabeça. É isso aí. Exatamente. Então, eu falei, então é aqui, nesse ponto de social media, de vendas, recorrência de base. O lojista usa muito mal a base que tem. E estoque é aqui que deve estar a atenção de vocês. Que aí entra a minha posição para concluir até que o diferencial competitivo da indústria no futuro está no serviço. Que é estender a mão para esse tipo de cuidado. E tu percebeu que em parte dessa frase que tu falou, tu usou aquela história assim, tu tem que ser o social media da tua empresa. Sim. Por quê? Porque as gerações estão nascendo no digital. Sim. Elas estão nascendo na frente da tela. A tela está conosco 24 horas por dia. Tá ali passando feed no Instagram. Não tá dormindo, né? E esse negócio todo. Então, nós precisamos estar ali por conta desse público que está olhando para isso, né? Eu nunca tive... Eu até nem procurei agora, até fiquei curioso, uma coisa que me bateu curiosidade agora, eu gostaria de procurar algum tipo de pesquisa que mostrasse a faixa etária das pessoas que estão circulando em shoppings agora, sabe? Para fazer... Sabe que não tinha aquela história assim de tu ia passear no shopping, né? Lá, não sei se muito tempo atrás, não sei se ainda hoje isso tem, mas para você imaginar, quem está indo lá no físico comprar, como é que está esse volume, né? Eu acho que o shopping, ele pode ser um termômetro para isso, né? Para esse físico, né? Para esse físico. Mas é uma linha tênue, é uma pergunta, eu não sei se vai ter algum guru até, se acha legal o pessoal deixar nos comentários, sim. né, opiniões e pessoas que tenham mais expertise do que nós sobre isso, mas eu gosto muito daquela linha que mistura o físico com o digital, você está mostrando no Instagram, tipo, caramba, recebo a nota fiscal, recebo o aviso de que a minha mercadoria está chegando daqui a uma semana, junto com isso já vem as fotos, que eu já vou lá, publico no Instagram, jogo nos grupos de WhatsApp para fomentar. Aí ali eu já aproveito, já vem uma das minhas clientes preferidas dizendo, guarda uma camisa daquela M para mim. Isso vai existir, sabe? Isso vai... Outra coisa também, né? A menina recebeu o representante, certo? Recebi o representante, olhei... E alguns lojistas, né? Poxa, ontem eu escutei uma frase muito legal, que eu vou falar aqui depois. Não é minha, mas eu vou ter que falar essa frase. Mas você recebe o lojista já começa a olhar aquilo ali e diz, pô, isso aqui é para Juliana, cara, me manda no mínimo uma M dessa aqui, porque isso aqui é a cara da Juliana, já bate uma foto, já manda, o vendedor ali, o lojista, ele tem que estar antenado. Eu escutei uma coisa ontem, uma frase ontem que me chamou a atenção de um outro colega, que ele disse assim, cara, a maioria do representante é homem, a grande maioria dos representantes são homens, representante comercial é homem, vendendo para um varejista que vende moda feminina ou moda infantil, vamos dizer assim, né? Vamos tirar a moda masculina, que dessa talvez ele entenda, apesar de que eu acho que a minha esposa entende mais de moda masculina do que eu, né? Mas tu tem um representante vendendo moda feminina. Aí vem a primeira pergunta, o que um representante homem vai entender de moda feminina se ele não for atrás estudar? E isso aqui não é preconceito nem nada, é que realmente a gente não vai para estudar. Não vai, aquilo que eu acho lindo, levo para minha esposa, ela... Não, é extremamente complexo. Não vamos nem entrar em mérito. Né? E daí vamos para o moda infantil.
Cara, a maioria das pessoas que compram roupa para as crianças são as mulheres, né? Não, a minha guerra com a minha esposa é que quando eu visto a minha filha, ela fala que parece um jequinha. É por aí. É por aí. A Lima tá tão bonitinha. Né? Então nós temos esse gap para quebrar, essa ajuda para o varejista, e sim, eles estão precisando de uma mão. Estão precisando de uma mão, e as indústrias que saírem à frente disso, e nós vamos sair com esse curso aí, nós vamos fazer esse negócio aí, vai ser um diferencial para ajudar o varejo, cara. Ajudar o varejo a apostar, ajudar o varejo a engajar. Você, indústria que quer nos apoiar nessa iniciativa, nós estamos de portas abertas para recebê-los. É isso mesmo. E é uma coisa que para nós é um pouco mais simples. Por mais que a gente fala, a gente é de vendas complexas, porque o varejo, eu tive loja de roupa masculina, não sei se sabia. Não sabia. Eu tive uma loja de roupa masculina. O varejo, ele se baseia em giro de estoque, bom marketing digital, uma boa aparecer a marca e ter o fundador como rosto da marca, ou alguém como rosto, movimentando muito bem, que entra nessa parte de social media. E a outra questão é saber vender bem, principalmente para a base. O lojista sempre espera alguém bater na porta ou algum novo comprador. E ele podia vender para quem? Ele podia vender. Dele, né? Eu peguei um amigo nosso aqui, tem uma das lojas mais antigas da cidade. São mais ou menos, acho que 800 e poucos metros quadrados de loja. Nossa. É muito grande. Vende marcas Calvin Klein, outras marcas, tudo mais originais, porque teve uma onda de falsificação. Não, eles são super corretos. E eu perguntei, tá, como que tu trabalha a tua base? E ele, como assim trabalha a base? É isso aí. E eu falei, como assim trabalha a base? Como assim? É isso aí. E aí eu falei, abre teu sistema como tu controla a venda, as automações, tudo mais. Ele, não, eu tenho o meu ERP, onde eu cadastro o nome, não sei o que. Eu falei, o que tu faz com isso, pelo amor de Deus? Dele, pega o celular, esse cara aqui é gente boa, vou mandar uma foto de um produto para ele. Assim que eles vendem. Então existe um gap imensamente grande nesses três tópicos pro varejo. E é uma forma de você colocar o cliente no centro. Demais. Entendeu? Porque o cliente, ele quer comodidade. Por que eu comprei do Mercado Livre aquela tomada que me entregou no outro dia? Porque eu não saí de casa, achei a tomada fácil e tal. Só que existem coisas que você não acha fácil. Sim. E eu estava com um exemplo agora aqui na cabeça, me deu raiva porque eu esqueci. Um negócio que eu estava tentando comprar essa semana, eu passei por uns 15 links e não achei o que eu queria. Aí tive que comprar no físico. Aí agora você imagina uma loja, um varejo, colocar o cliente no centro, olhar para aquilo ali e dizer assim, pô, isso aqui é a cara do Edu. Ou tem uma espécie de automação que diz o segundo, que faz o seguinte, a cada 3 meses... É a vida útil de um tênis. Sei lá, tô chutando aqui, tá? Sim. E o Edu comprou um tênis aqui faz 3 meses. Eu mando uma mensagem para ele, Edu, temos novos tênis aqui, novas novidades. E Então, pô, você também consegue fomentar. O que o empresário do varejo precisa entender é que, diferente do antes, onde você criava uma loja, abria e tu podia ficar ali que os clientes iam chover de entrar na tua loja porque não tinha leque de oportunidade, agora a gente tem um leque muito grande. E a gente vai ganhar o consumidor no serviço. Vai ganhar no serviço. Acho que tudo está se encaminhando para o serviço, né? Para servir de forma genuína, é isso aí. Forma... É isso aí, o servir. Então, é isso aí. O varejo, a nossa defesa de tese é essa. E volto a dizer, a minha indignação gigante por essa questão do abandono da base, assim, ela é... Eu perguntei pro Cabral, pelo menos, vocês não tem alguma software de automação para botar lá no varejo, porque eles não trabalham a base. E aí vendem a loja, que é o que aconteceu no caso aqui de Joinville agora, fecharam a loja, e lá você vai, eu não sei se eles entendem o tamanho do valor que tem aquelas pessoas que estão ali na base deles. As pessoas vai aquela massa de dados gratuitamente para quem comprou, fechou ou se perdeu. Ou se perdeu. Na maioria dos casos você perde, né? Porque na cabeça do empresário eu estou comprando os móveis, né? Quando mais... E no fim o que importa é a base que eles têm ali de clientes, né?
Enfim, vamos, só uma pergunta aqui final, 2 perguntas finais a gente geralmente faz. Se tu fosse dar uma dica para algum empresário da indústria que nos ouve, qual seria essa dica? Se eu fosse dar uma dica de cunho genérico, né? De cunho genérico. Ou pode ser relacionado à sua área, ou pode ser compre geovendas. Não, eu vou ficar numa seara mais gestão. Eu diria o seguinte: ouça as pessoas e monte argumentos. Ouça, escute quem está à tua volta, troque ideias, busque inspiração, estude, se for o caso, leia, aprimore-se. Eu acho que o segredo, ele está meio que nesse contexto todo, sabe? A gente precisa entender que hoje o ato de gerir e conduzir uma empresa, o ato de ser um empresário, ele não é mais monocrático, ele não é mais eu sou o dono da verdade. Você tem que criar um time à sua volta que te permita soltar a bola de ferro que te prende à tua empresa. Tem muita gente que hoje tem uma bola de ferro que mantém o cara preso à empresa dele e ele não percebe que ele construiu tudo aquilo ali, que ele vive única e exclusivamente para todo aquele trabalho que ele tem ali e ele não consegue se afastar da empresa uma semana, 10 dias, 5 dias. Então, escute, aprimore-se, compartilhe, faça essa gestão colaborativa. Acho que a dica que eu daria para o pessoal é essa. Para mim, hoje, gestão colaborativa é uma chave, é uma das chaves para o sucesso. E no fim, que é uma coisa que a gente já se conhece aí, que eu acho que tanto eu quanto tu compartilhamos, seja vulnerável, né? Acho que vulnerabilidade não é fraqueza, né? Muito bem lembrado. Para mim, o ego é inimigo do sucesso. O ego, apesar de nós termos alguns exemplos de muito sucesso de pessoas com ego, como, por exemplo, Steve Jobs, né? A gente não pode negar, um cara tinha um ego gigante. Mas se você pegar os exemplos de sucesso das pessoas que não tinham isso, ele é infinitamente maior. Acho que a proporção é muito maior. Então, para mim, você tem que tirar a capinha do ego, aprender a ouvir, aprender a servir, né? Aprender a questionar e a trocar ideias. Sabe que uma das pessoas que nos deu luz ao nosso diferencial, um dos nossos diferenciais competitivos foi tu. Foi uma vez que a gente estava conversando, que a gente estava olhando muito para educação, e eu comentei alguma coisa contigo no sentido de aumentar mais o que a gente entregava, e experiência, e não sei o quê. E a gente já tem uma ótima experiência na nossa educação. E tu olhou para mim e tu falou alguma coisa no sentido de, será que é isso que diferencia vocês mesmo? Porque no meu ponto de vista, o que diferencia vocês é isso aqui. Porque tu é, como tu falou, tu é de muito fácil acesso. É muito fácil conversar contigo, parece que a gente se conhece há muito tempo. E essa tua característica de estar disponível, de servir, muito de servir, de ser vulnerável e tudo mais, isso é o teu diferencial competitivo. E isso muito vem de encontro com a inovação, né? E a gente percebeu depois dessa tua fala, o Vigers falou a mesma coisa, o Omar falou a mesma coisa, daí a gente falou, opa, se 3 falaram, alguma coisa tem aí, né? Alguma coisa tem. E aí eu fui atrás, da gente discutir muito mais isso, a gente falou, cara, as empresas se aproximam de nós muito para pegar esse espírito de inovar com pouco. Que é uma coisa que a gente faz muito. E o detalhe é o seguinte, né? Você não traz... Quando você faz suas imersões aqui, o seu treinamento, você não traz pessoas... Vamos dizer assim, um grande player que de repente vem aqui... Muito distante da realidade.
e que talvez depois eu nunca mais vou conseguir falar com ele nem no Instagram, nem no WhatsApp, nem segui-lo, etc. e tal. Tu entende? Eu acho que isso traz valor pro business da educação de vocês e pro propósito que a gente tem, né? Que é tá aí para servir. Servir, perfeito, perfeito. E uma última pergunta para a gente fechar é se tu pudesse voltar há 17 anos atrás, no início da GeoVendas, e se dar um conselho lá, qual seria esse conselho? Com a tua experiência de hoje. Se eu pudesse voltar 17 anos atrás... E você de hoje pudesse dar um conselho para você de 17 anos atrás? Seja menos perfeccionista com relação ao produto. Durante um bom tempo, eu fui muito perfeccionista com relação ao produto que eu queria entregar e não entendia, não percebia que o que nós já tínhamos já resolvia uma dor gigante e que a gente podia colocar o carro na pista e ir fazendo os pit stops. Eu acho que uma grande mudança de mindset que a GeoVendas teve foi quando o meu mindset mudou de produto para cliente. Literalmente falando, assim, foi quando eu pensei, cara, não me interessa mais se este meu produto está feito com a última tecnologia que existe hoje no mercado, que é a mais inovadora possível, se eu nunca consegui entregar nada para o meu cliente. É como eu brinco quando eu digo para o pessoal assim, o piloto automático de um avião é inteligência artificial? Não é inteligência. Não existe inteligência artificial no piloto automático de um avião. É um algoritmo estatístico. Não tem inteligência artificial ali. Beleza. Funciona? Funciona. Agora, digamos que apareça na tua frente 2 aviões para você pegar. Um, ele te diz assim, o meu piloto automático é feito com inteligência artificial. Ok. Quantas vezes já voou? 2. Este outro avião aqui tem o tradicional algoritmo de piloto automático. Quantas vezes já voou? 300. Em qual tu embarcava? Eu embarcava no de 300. Porque está consolidado. A probabilidade desse cara cair depois de 300 voos, para mim é menor do que esse cara aqui que está com uma inovação. Então eu focava muito em ficar inovando e a gente não fazia a entrega. Eu acho que é esse conselho que eu daria pro Ivo lá do passado. Eu dizia, Ivo, vai pro mercado, cara. Vai pro mercado antes. Que é o conceito hoje que as startups usam muito da MVP, né? O MVP e o... mínimo produto viável ali para ti. O go to market, né? Eu daria esse conselho pro Ivo. Eu acho que a gente poderia ter dado um salto antes do momento que a gente deu, né? Sim. E daí tem outras coisas que todo mundo sempre vai ter na sua história, né, cara? Perfeito. Mas esse é o que eu deixaria. Gratidão mais uma vez por esse bate-papo. Que é isso. Sempre um prazer te receber aqui. Igualmente, para mim também é um prazerzaço, né? E quando quiser, cara, tem que ir lá nos visitar novamente, né? Sim, faz tempo que você não vai lá. A gente foi, tu tá viajando. Ah! Tá nas tuas agendas. Fomos 2 vezes, inclusive. Então 2 vezes que eu estava viajando. O pessoal diz que eu não vou dizer o que o pessoal diz aqui. Né? Não vou dar essa chance. Não vou dar essa chance de dizer aqui o que o pessoal fala, mas é bem provável que isso tenha acontecido. Mas é um prazerzaço, cara, poder contribuir com o Universo Apo, contribuir com essa comunidade engajada que você tem aqui, esse time comprometido, né? Eu acho que faz parte do propósito GeoVendas e também faz parte do propósito Ivo de compartilhar, entregar. Eu sou um apaixonado por compartilhar conhecimento, por mais que seja o pouquinho que a gente tem aqui no nosso universo, né? Mas eu gosto de compartilhar, acho que a vida é feita de trocas. Essas trocas são muito importantes. E assim nós encerramos. E deixa eu colocar, porque o pouquinho que tu fala, o pouquinho é sair de zero, por exemplo, de 0 a 1 milhão, que é mais do que a maioria das empresas faz. Então, tu entende que o teu pouquinho é humilde. Porque o que tu pode entregar para os outros, ele pode literalmente mudar a vida de 80% das empresas do Brasil. E os outros 20% tu muda com o teu produto, que são as empresas maiores e as indústrias. É isso aí, não deixe de comprar GeoVendas. Valeu, gente. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.